gente está aqui para conversar sobre como melhorar as nossas habilidades de oratória. E é um assunto que, surpreendentemente, eu me surpreendo que a gente não falou sobre ele até agora. Acho que, dentre tantos assuntos na psico, para qualquer um que está mais ativo nesse mundo online hoje em dia, a oratória é tipo uma das primeiras coisas que a gente fala. Mas aí, antes de entrar a fundo no conteúdo de fato, preciso perguntar para vocês. Vocês têm desejo de melhorar suas habilidades de oratória? Como é que vocês se sentem a respeito das suas habilidades atuais de se apresentar em público? E, bom, se isso é um tema relevante para a vida de vocês nesse momento. Então, galerinha, eu imagino que para vocês, no mínimo, já tiveram alguns níveis diferentes de ansiedade na hora de se apresentar em público, né? Talvez para vocês, se vocês tiverem que falar alguma coisa para um grupo de amigos, tipo num desses discursos de aniversário que costuma acontecer depois de uma certa idade. Eu não sei se gente da minha idade tem o hábito de fazer discursos em aniversários, mas isso acontece. E talvez com vocês, dando discursos para amigos e familiares que vocês sabem que é de boas conversar e que vão te acolher, não importa se sem querer tu deu um deslize para um lado ou para outro na hora de falar. Para esse tipo de audiência, talvez seja mais fácil para vocês. Talvez seja mais complicado lidar com, por exemplo, apresentar uma tese de mestrado para uma audiência que está ali especificamente para te julgar, né, a banca. Talvez de fato seja mais ansiogênico e te deixe mais, como eles dizem em inglês, self-conscious, mais consciente de si mesmo, da tua escolha de palavras, do teu jeito de gesticular. E geralmente quando a gente está nesse nível é um sinal de que a gente está mais ansioso. Não importa o ponto aonde a ansiedade de vocês dispare, eu vou tentar sempre dar dicas versáteis o suficiente para que, não importa onde seja o palco de vocês, vocês tenham como praticar alguma coisa para melhorar, certo? Por exemplo, né, vocês têm uma galera que se apresenta tanto em público, não tem tipo milhares de pessoas olhando de uma só vez, mas precisa ganhar a vida produzindo conteúdo na internet, tipo a gente. E aí vocês não têm uma grande audiência na frente de vocês, mas vocês têm a câmera, ou a webcam, no meu caso. E aí vocês precisam lidar com pelo menos essa pressão. Para algumas pessoas ainda pior, né? Já que a gente não vê quantas pessoas a gente está lidando, a gente não tem o feedback no rosto das pessoas, se as pessoas estão fazendo, ou se elas estão, sabe? Então uma câmera mais impassível pode ser igualmente ansiogênica para as pessoas. Pois, tanto para esse espírito mais virtual, quanto para, de fato, ter uma audiência e, de fato, ir para algum lugar e pegar no microfone e falar, as dicas que eu vou trazer para vocês funcionam, certo? Então, primeiramente, a primeiríssima das coisas que eu quero dizer para vocês aqui é normal ficar nervoso. E talvez vocês pensem, bom, isso acontece o tempo todo, então naturalmente deve ser a experiência normal, mas é mais do que isso. Quando vocês estão diante de um grupo de pessoas que está ali para escutar as tuas palavras e cada coisa que tu vai dizer vai ser medida e escutada com uma atenção focada, as coisas ficam mais reais, né? A gente se sente mais avaliado. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é normal que esse mecanismo de se sentir avaliado provoque ansiedade na gente. O ser humano é uma criatura social. Para a gente estar dentro de algum tipo de grupo que nos acolha, nos ajude a prover comida e nos dê segurança, é essencial para a nossa sobrevivência. Por causa disso, a gente já tem essa predisposição de ficar mais nervoso na hora de conversar com outras pessoas, especialmente grupos de pessoas. Isso acontece porque a gente tem um mecanismo dentro da gente, que é o sistema nervoso simpático, encarregado de respostas de luta, fuga ou congelar, que funciona basicamente quando a gente percebe algum tipo de perigo. Então, cara, no momento que o teu cérebro percebe uma multidão de gente olhando para ti com olhos super atentos, na verdade é o mesmo mecanismo que tá rolando do que se tu visse uma cobra aparecendo no meio do teu quarto. Tu vai ter um susto grande pra caramba. E o teu corpo vai ter fisiologicamente os mesmos sintomas. O teu coração vai bater mais forte, talvez as tuas mãos suem, talvez o teu rosto fique pálido. São os mesmos sintomas. E isso acontece, naturalmente, porque é importante pra gente fazer partes de grupos. Então,
a gente vai chegar lá. A gente conseguir combater esses sintomas que o nosso corpo produz, vou trazer para vocês então essas nossas dicas de hoje. Antes de eu entrar nas dicas por si só, eu vou trazer para vocês o grande princípio por trás. Então, a partir desse princípio, vocês até podem bolar estratégias por vocês mesmos, diferentes do que eu estou trazendo para vocês, usando esse princípio. Porque a partir dele, a gente entende como é que funciona quase tudo que a gente vai usar aqui, certo? Então, primeiramente, tem uma história para contar para vocês. Imaginem-se encarregados de ser o general em comando de um exército. Vocês estão numa época mais medieval, assim, então é uma época onde táticas tipo explodir coisas e atirar nas coisas não dá tão certo. Não existe tanto essas coisas. Tipo Game of Thrones, assim, tu não é a Daenerys soltando fogo pra lá e pra cá, tu é mais um Jaime comandando gente. E o Jaime que já perdeu a mão, inclusive. Spoilers, mas a série já acabou. Que não tem muitas habilidades em combate. O teu objetivo é principalmente olhar como é que estão as coisas no campo de batalha, tem gente lá se batendo, e tu dar ordens para que as tropas se movimentem efetivamente. Conforme tu tem essa tarefa, tu também precisa escolher um guarda-costas pessoal para ti. Alguém que, enquanto tu observa, vai estar cobrindo as tuas costas e vai estar te defendendo de qualquer inimigo que tentar passar pelas linhas dos teus soldados e te atacar. Isso acontece porque tu mesmo não é tão proeficiente em combate, e por causa disso tu precisa de alguém que vai te defender bem direitinho caso espadas precisem encontrar outras espadas. Diante das tuas opções aqui, tu passa durante todos os teus soldados, diz, eu tô procurando por um guarda-costas, e se alguém quiser se voluntariar para essa tarefa, por favor apareçam. E 2 candidatos aparecem. O primeiro desses candidatos é um guri, como a gente chama aqui no sul. Uma criança, ou em outro termo gaudério, um piá, de, eu não sei quantos anos parece que esse cara tem aí. 13 anos? 12 anos? 12 anos. Ele tem cara que se chamar Dennis e ter 12 anos, não é mesmo? Um guri de 12 anos, carregando a sua primeira espadinha. É uma espada pesada, ele não consegue levantar ela direito. E tu vê que só de se aproximar dele, esse guri já começa a tremer nas bases. Ele já fica nervoso só com a tua presença. Talvez esse cara nem fizesse parte do exército oficialmente. Bom, na época na Idade Negra, né? Bom, em épocas medievais as pessoas começavam a entrar pra guerra muito mais jovens. Talvez ele estivesse aí porque precisa. Ou talvez ele simplesmente tenha se metido, escondido, porque ele te admira. E ele quer ser o seu guarda-costas porque ele admira, mas ele tá super nervoso. Comparado com esse cara, você tem um outro candidato. Você observa um soldado com uma armadura completa e tu observa como ele já é um cara musculoso mesmo por baixo dessa armadura, porque uma cota de placas completa com aquela lança de cavalaria, aquele escudo e aquele capacete provavelmente já são muito pesados. E ele se mexe perfeitamente natural, como se ele estivesse usando só um lycra de fazer yoga. E ele tem algumas cicatrizes no rosto. Ele certamente não é uma pessoa muito bonita de se olhar, mas nessas mesmas cicatrizes você vê todas as guerras pelas quais esse cara já passou. E pelo tom de voz dele também, parece que não tem muitas situações em combate que ele não enfrentou. Tá na vantagem, com desvantagem, enfrentando um oponente, enfrentando 2, 3 oponentes, lutando contra a cavalaria. Quando tu escuta ele conversando com os seus colegas de trabalho, ele claramente já passou por muita coisa. E aí entra a pergunta para vocês. Vocês prefeririam ter como seus guarda-costas pessoais, eu não sei se a conjugação tá certa, como seu guarda-costas pessoal, o Dennis ou o Lancelot? Provavelmente você tá me respondendo Lancelot agora. Talvez você tenha um espírito muito de mentor e você queira treinar o Dennis na arte do combate, mas aí ele não vai ficar como seu guarda-costas oficial, talvez como seu protegido, mas não como guarda-costas, né? Então, a moral da história dessa metáfora aqui é que experiência é a chave. Talvez o Dennis tenha
o potencial para se tornar um Lancelot, e, nesse caso, até vai ser bacana quando ele estiver junto contigo no combate, quando ele tiver essa experiência toda. Mas, por enquanto, ele não está exatamente nesse ponto. O valor do Lancelot Fortão vem por ele ser precisamente um cara experiente. E da mesma maneira, se você vai olhar, sei lá, os vídeos do Henrique, aí no Instagram, no YouTube, dele conversando com as pessoas, tu vai olhar pra esse cara e vai dizer, mas bate, mas que guri carismático. Olha o jeito dele de falar, é tão habilidoso, o tom de voz que ele usa já me chama a atenção. E dentre todos esses termos mais gauchescos, você vê como o Henrique é um cara carismático. O que você não vê, e eu vejo porque eu fiz faculdade com um cara, é que desde que eu conheço ele, sei lá, desde 2015 que a gente teve um contato mais próximo, esse homem não parou de trabalhar na arte de se apresentar em público. Ele trabalha a oratória dele desde que ele decidiu que profissionalmente o trabalho dele provavelmente envolveria ele falar em público. E por causa disso ele acumulou quilômetros e quilômetros e quilômetros de rodagem no carrinho da oratória dele. E por causa disso, precisamente que ele é capaz de encarar uma plateia de 100, 200, 300 mil pessoas, se quiser, e ele vai saber o que fazer. Provavelmente vai dar um friozinho da barriga se ele está quebrando recordes pessoais de audiência, mas ainda assim ele vai saber se manter no controle porque ele tem experiência. Então, o princípio por trás de maneiras diferentes de trazer experiência para vocês. Certo, galera? Então, gente, muito obrigado por me assistirem até aqui. Vocês foram uma plateia maravilhosa. Abração, até uma próxima e tchau, tchau.